Urgente. Terceira Guerra Mundial. A invasão da OTAN começou. Putin cria a DNR Báltica. A Lituânia mobiliza tropas. Putin apostou tudo. As tropas russas recuaram inesperadamente a 1 hora. Fedorov apertou o cerco ao Kremlin. A sentença de Moscou foi assinada. As pernas de Putin fraquejaram. Choque. O fiasco sangrento do Kremlin, o ataque de primavera de Putin afundou em cadáveres. As forças armadas ucranianas aproveitam o momento e avançam em uma ruptura grandiosa. Execução em Lyman, Gerasimov perdeu um batalhão inteiro. Urgente, Trump se rendeu. Choque na Casa Branca. Washington implora a Zelensky para salvar a América. Trump está encurralado e toma uma medida desesperada. Sem a vontade de ferro das forças armadas ucranianas, os Estados Unidos perderão o Oriente Médio. Tudo isso a seguir em nossa edição do Ponto Crítico. Urgente. A invasão começou. A Lituânia declara mobilização. O Kremlin lança o plano Massacre Báltico. Uma nova DNR está por vir. É o cenário sangrento de Donbas, no coração da Europa. Belarus ataca pelo céu. A Rússia invadiu oficialmente os países bálticos. Todos os detalhes na reportagem. Aprender a lição ucraniana antes que seja tarde. O ministro da Defesa da Lituânia vai a Kiev. O presidente do país, Gitanas Nausėda, admitiu que o céu sobre a Lituânia pode não estar desprotegido, mas é um livro aberto para drones que voam baixo. Por isso, os lituanos estão prontos para adotar a experiência dos ucranianos. Antes de tudo, precisamos focar nas capacidades de detecção, pois continuamos constatando que nossa zona de detecção é mais fraca quando os drones voam em baixas altitudes, ou seja, até 300 metros. Nós temos planos, e o Ministério da Defesa apresentou como pretendem adquirir todos os meios necessários não apenas para a detecção eficaz, mas também para o combate a esses drones. O problema é que nem todos esses planos são realizados aqui e agora. Equipamentos antidrones não estão disponíveis nas prateleiras das lojas, e não se pode comprar tudo de uma vez. Os serviços de inteligência da Lituânia ainda estudam de quem era o drone que explodiu na região de fronteira com Belarus. O som do seu voo foi ouvido até em Minsk. O drone explodiu sobre o lago Lavissas. Especialistas não excluem que tenha sido um drone ucraniano que saiu da rota e que deveria ter atacado o noroeste da Rússia. Cada incidente desses no Báltico deixa a população em alerta, pois analistas de vários países já previram há muito tempo. As pequenas Estônia, Letônia e Lituânia são alvos fáceis para Putin testar os nervos da OTAN. Nos países bálticos há cerca de 10 mil. Atualmente o agrupamento da OTAN não se pode dizer que não é nada, mas certamente não pode conter uma invasão em larga escala. Do ponto de vista de uma operação especial, essas bases seriam bloqueadas. E com tal desenrolar dos fatos, é muito difícil para mim imaginar que as tropas da OTAN fariam algum avanço heróico para proteger alguém ali. No melhor dos casos, eles protegeriam a si mesmos. Os russos estão cada vez mais provocando os países bálticos, especialmente em relação à Estônia. Caças militares permaneceram por 12 minutos inteiros no espaço aéreo de um membro da OTAN. Um grupo de homenzinhos verdes se exibia armado e 3 guardas de fronteira fardados cruzaram a pé a fronteira no rio Narva. Tem mais russos aqui do que estonianos. E todos eles falam russo. A própria Estônia, Letônia e Lituânia em breve rastejarão para a Rússia de joelhos. Bem, a cidade toda é russa. Narva, é daqui que o russo Ivan começará sua jornada pelas terras da OTAN. O nome desta cidadezinha, de apenas 50 mil habitantes, aparece em todos os relatórios sobre os planos do Kremlin. A ameaça de uma invasão russa ao território da Estônia e, consequentemente, a um país da União Europeia e da OTAN é mais do que real. Além disso, venho alertando sobre esse cenário há vários anos, porque, na verdade, isso estaria totalmente de acordo com a abordagem russa de guerra híbrida contra o Ocidente. Nesse caso, seria como se fosse uma invasão local, talvez até mesmo uma invasão acontecendo em várias frentes diferentes. Recentemente, na Estônia, surgiram contas da chamada República Popular de Narva, com apelos ao separatismo e memes dizendo "Esperamos pela Rússia". Essas páginas foram registradas em fevereiro do ano passado, mas só recentemente começaram a ser inundadas com conteúdo. As autoridades locais garantiram que os russos estão usando seu método favorito: chantagem e pressão. O objetivo de tais operações, é claro, é causar confusão e criar essa impressão de forma barata, com custo mínimo, como se houvesse pessoas que quisessem, por assim dizer, separar Narva. Mas isso é definitivamente mentira. Canais semelhantes foram criados antes, inclusive em outros países europeus.
Por exemplo, em 2014, após a ocupação da Crimeia, tais grupos foram criados na Letônia, na região de Latgal. Os países bálticos estão espremidos, de fato, entre dois potenciais agressores e, infelizmente, nos Estados Unidos, parece que estão dispostos a ceder a soberania deles em favor dos interesses de ditadores. É assim que se interpreta o encontro do enviado especial Donald com 3 políticos lituanos abertamente pró-russos, que John Cole realizou antes de sua visita a Minsk. A ameaça à segurança europeia e à segurança lituana virá não apenas do regime russo e do fantoche Lukashenko, mas também da administração Trump. E o que seria mais perigoso para nós é se esses interesses não convergissem e não coincidissem como na Hungria. Mas a reunião de ontem com os marginais mostra justamente que esses interesses podem convergir às custas da nossa segurança, na verdade, porque com a reunião de ontem com os marginais lituanos, na verdade, o representante de Trump mostrou no que ele vai se apoiar na Lituânia. Nessas pessoas que, na verdade, seguem uma política pró-Rússia que servem aos interesses russos, o mesmo que está acontecendo agora na Hungria, ambos apoiam o Orbán, quero dizer. Então, bem, nós precisamos partir dessa perspectiva e, naturalmente, só o fortalecimento do componente europeu, ou seja, da própria União Europeia como tal, pode, numa situação dessas, servir de contrapeso a esse desenrolar dos fatos. Os alertas sobre um ataque da Rússia aos países bálticos já duram décadas. Mas é agora que, apesar das enormes perdas e gastos com a agressão na Ucrânia, o Kremlin está pronto para atacar, garantem os especialistas. E o principal é que os políticos tratem cada provocação como um ataque em potencial. Caso contrário, veremos na realidade a fábula do menino e o lobo. Urgente! O triunfo de Fedorov começa a aniquilação do exército russo. O plano secreto de transformação das forças armadas que apaga o Kremlin do mapa é um nocaute tecnológico em Putin. Enquanto velhos generais discutem tática, Mikhail Fedorov muda sozinho o curso da história. Veja os detalhes. O novo ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, está há apenas 3 meses no cargo e já fez várias reformas chocantes que deixaram os inimigos em histeria. O presidente deu uma tarefa clara: construir um sistema capaz de parar o inimigo no céu, o avanço por terra, reforçar ataques assimétricos ao inimigo e sua economia, tornar o custo da guerra para a Rússia algo que ela simplesmente não consiga suportar, parar o inimigo pela força. O novo ministro não teme mudanças e implementa ativamente tecnologias no exército desde o seu tempo no Ministério Digital. Começamos a buscar sistematicamente soluções assimétricas, onde a guerra clássica seria cara demais ou impossível para nós. Drones FPV em vez de mísseis antitanque para destruir blindados, drones multirotores em vez de munição e artilharia escassas, Lancets ucranianos em vez de HIMARS, interceptadores como parte da defesa aérea. O primeiro e principal ponto é a declaração do novo ministro de que é preciso elevar as baixas russas para 50 mil soldados por mês. Sim, de fato, Fedorov tem a chance de criar condições para que o exército russo comece a perder mais homens do que recebe a cada mês. Ou seja, hoje a Rússia recebe cerca de 30 mil, e se perder 50 mil, isso certamente criará sérios problemas para eles. E no geral, do ponto de vista deles, isso pode colocar a Rússia num caminho que leva à derrota total na guerra. Os propagandistas começaram a ter convulsões nervosas, pois também entendem que tal meta é perfeitamente alcançável. E muito em breve. Ele é realmente um organizador talentoso na produção de drones. E agora ele estabeleceu a meta de elevar as perdas das forças armadas russas para 50 mil por mês, bem, graças aos drones. E no geral considero que ele é um inimigo bastante sério, um desafio sério. Eles enfatizam muito, como eu disse, que Fedorov nasceu em 1992, ele tem 34 anos e para esses correspondentes de guerra, isso cria grandes problemas. Para o comando militar russo, para o exército russo, porque o comando russo e o exército russo ainda vivem na era soviética. Do ponto de vista deles, Fedorov é um organizador e gestor muito competente, e no geral não se pode discordar disso. De fato, as pessoas que o conhecem na Ucrânia dão a ele a mesma avaliação. Outro desafio que o novo ministro da Defesa conseguiu resolver foi finalmente bloquear o Starlink para os russos e provocar mais uma série de ataques de histeria nos capangas de Putin. Precisamos que o Starlink funcione lá, porque certas tecnologias que são importantes para nós também são utilizadas.
Elas estão ligadas aos drones. Existe outra forma de garantir que os nossos Starlinks funcionem, enquanto os Starlinks que aparecem lá por outros meios não funcionem. E estamos trabalhando com a SpaceX para resolver essa questão. Também gostaria de chamar sua atenção para o amor colossal entre Elon Musk e o canalha, assassino, ladrão e russofóbico, o atual ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, que, lembro a vocês, pede o assassinato de 50 mil russos. E Musk está pronto para lhe dar apoio total ao bloquear certas capacidades pelas quais, aliás, ele recebe dinheiro do Starlink. E não deve haver ilusões aqui. Não existe Starlink como uma empresa independente. Além disso, em sua primeira reunião em Ramstein, Fedorov conseguiu obter uma quantia recorde de apoio dos parceiros para o armamento necessário. Hoje ouvimos anúncios de quase 38 bilhões de dólares. Eles serão destinados a sistemas de defesa aérea, drones, desenvolvimento de unidades de assalto com drones, ataques profundos e drones interceptadores. Além disso, o novo ministro da Defesa vai à linha de frente e prepara uma reforma do exército ucraniano para tornar a justiça o valor principal e atrair mais voluntários. Acabei de voltar ontem de manhã de uma viagem ao fronte. Nos reunimos com 10 comandantes de corpos e brigadas, inclusive em vários agrupamentos. Fiz muitas perguntas sobre a nossa visão. Como vamos resolver essa questão? Como propomos resolvê-la? Nossa tarefa é obter informações dos militares que lidam com ausências não autorizadas, onde elas ocorrem, quem retorna dessas ausências, quem trabalha com os mobilizados para entender o feedback. Putin e sua cúpula ainda sonham que um dia pessoas leais chegarão ao poder na Ucrânia e aceitarão todas as suas exigências. Mas em vez disso, com todas as novas nomeações, a situação para o exército criminoso russo só vai piorar. O colapso do plano de Putin, o ataque de primavera dos orcs foi afogado em sangue. As forças armadas da Ucrânia preparam uma contraofensiva grandiosa. Urgente, este é o fiasco final do Kremlin. Gerasimov está desesperado. A armadilha ucraniana está se fechando. Nossos guerreiros causam danos colossais e irreparáveis e libertam com confiança a terra ucraniana metro a metro. Veja todos os detalhes. Com a chegada da primavera, as unidades de ocupação, como de costume, avançaram. Mas as perdas colossais atuais que o exército da Federação Russa sofre nestes ataques inúmeros e sem sentido já são criticadas até pelos correspondentes de guerra mais pró-Kremlin. Em 19 de março, o comandante da 144ª Divisão de Infantaria Motorizada, Major-General Dmitry Mikhailov, lançou forças da divisão sob seu comando em ataque às posições inimigas. O resultado foi trágico. Relatam a destruição de mais de 80 veículos motorizados, 3 tanques, 11 blindados de infantaria e transporte, 5 peças de artilharia, um Sond Sepiok e cerca de 160 drones. Certamente, se a situação operacional permitir grandes operações ofensivas, é preciso aproveitar isso. Mas o ponto crucial em tudo isso é, se a situação permitir. Um comandante deve pesar racionalmente os riscos e o possível resultado ao decidir em vez de jogar na sorte. Estamos falando da direção de Lyman, mas em outros setores da frente a tática é a mesma. A crítica é a mesma. Ataques exaustivos não dão o resultado desejado e levam a perdas colossais. Os generais russos estão simplesmente cometendo os mesmos erros de sempre. Bem, ou seja, todo ano a mesma situação se repete. A primavera chega, o solo já secou, quase não há mais lama, dá para atacar. Atacar com o quê? Vamos atacar com tanques e veículos blindados. Não importa que haja drones no ar, atacamos com tanques. O Estado-Maior ucraniano afirma que o exército russo bateu um novo recorde de perdas em 4 dias, de 19 a 23 de março. Os ocupantes perderam 6.100 soldados. O fato de as tropas de ocupação terem iniciado uma ofensiva em massa foi confirmado pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Syrskyi. O exército da Federação Russa, com todas as forças no início da primavera, tenta rompê-la, a defesa ucraniana. O inimigo tentou romper as linhas defensivas das nossas tropas em várias direções estratégicas ao mesmo tempo. Combates ferozes eclodiram ao longo de toda a linha de contato. No total, o inimigo realizou 619 ações de assalto nestes 4 dias. Os ocupantes concentraram o ataque principal nas direções de Pokrovsk e Oleksandrivka, onde houve o maior número de ataques inimigos. Especificamente na direção de Pokrovsk, o inimigo atacou as posições das nossas tropas, 163 vezes. Na direção de Oleksandrivka, 96 vezes. Analistas do Instituto Americano para o Estudo da Guerra acreditam que a campanha de primavera-verão da Rússia já fracassou. As perdas são incompatíveis com o recrutamento de novos soldados e o Kremlin já tem pouco equipamento.
Um nível tão alto de perdas é inaceitável, dado o ritmo atual de recrutamento na Rússia, e provavelmente reduzirá a capacidade russa de realizar ataques em tal escala, a médio e longo prazo. Perdas tão grandes. No momento, o exército russo ainda pode arcar com isso, e é cedo para dizer que a ofensiva dos ocupantes foi interrompida. Por enquanto, as Forças Armadas da Ucrânia têm os primeiros sucessos, e eles precisam ser consolidados. Um ataque específico foi interrompido, ou seja, agora mesmo interromperam uma série de ataques em diferentes direções. Mas dizer que a ofensiva foi interrompida gera uma compreensão errada da situação de combate atual na linha de frente. Ou seja, disso surge a sensação de que toda a operação ofensiva russa foi, totalmente interrompida. E agora os generais russos estão lá coçando a cabeça, o que fazer? Puxa, funcionou, mas vamos pausar por enquanto, pensar em uma nova direção de ataque e atacar lá. Não, nada disso está acontecendo. Ataques específicos foram frustrados. Segundo analistas, é improvável que as tropas russas capturem o cinturão de fortalezas em Donbas em 2026. O mais provável é que obtenham sucessos táticos insignificantes e ainda assim ao custo de grandes perdas. Por isso, as lideranças do Kremlin já estão preparando a população para o fato de que certamente não haverá grandes sucessos no fronte este ano. Autoridades russas já estão moldando no espaço de informação expectativas de avanços lentos e grandes perdas. No entanto, um dos deputados da Duma Estatal da Rússia declarou em 23 de março que em todas as guerras há vítimas. Mas as tropas russas tentarão minimizar as perdas, avançando lentamente em direção a Sloviansk e Kramatorsk. A campanha de primavera-verão de 2026 acabou de começar e as Forças Armadas da Ucrânia claramente tiveram um início bem-sucedido. As tropas ucranianas estão agindo preventivamente e causando perdas enormes ao inimigo. Mas este é apenas o começo da campanha. Choque! Trump se rendeu. Washington pede ajuda a Kiev. Donald Trump está encurralado e implora oficialmente a Zelensky por salvação. Washington está nocauteada. Sem a Ucrânia, os Estados Unidos perderão o Oriente Médio. O que exatamente Trump está pedindo? E qual o preço Kiev cobrará por sua ajuda? Veja os detalhes. O Irã continua atacando com bastante sucesso usando seus drones Shahed. E ainda não há um antídoto adequado para eles. Por isso, todos de repente se lembraram da Ucrânia. Trump comete muitos erros por causa de seu orgulho. Nós nos viramos sozinhos. Sabemos mais sobre drones do que qualquer outra pessoa. Temos os melhores drones do mundo. Apesar da vasta experiência das forças ucranianas no combate aos Shaheds, que agora atacam bases americanas no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a oferta de ajuda da Ucrânia. Zelensky é a última pessoa de quem precisamos de ajuda. Não faz muito tempo, a Ucrânia ofereceu aos Estados Unidos um acordo de drones de 35 a 50 bilhões de dólares. Deveria ser uma produção conjunta de drones e seria dividida em 50 por 50. Mas Trump mostrou seu temperamento aqui também. Este é um grande negócio de drones para muitos anos. Segundo Zelensky, o documento com Washington nunca foi assinado, embora o lado americano tenha demonstrado interesse na ideia. Especialistas ucranianos ainda ajudarão os Estados Unidos na defesa aérea no Oriente Médio. Em resposta à necessidade de interceptadores de drones, estamos preparando uma nova iniciativa para sermos intermediários entre a produção industrial da Ucrânia e as necessidades militares dos países do Oriente Médio. E é isso que chamamos de solidariedade em ação. O Oriente Médio sofrerá muito com qualquer guerra prolongada. O mesmo se aplica a nós na Europa e a todo o mundo. Apesar de mais uma recusa de Trump, o comando americano convidou conselheiros ucranianos para combater os drones iranianos. É o que relata o jornal Times. Por isso os generais dizem: escuta, Trumpzinho, olha para a Ucrânia, temos que trabalhar com eles. Trump, por sua vez, continua afirmando que não houve ajuda da Ucrânia. A Ucrânia não ajudou os Estados Unidos na operação contra o Irã. As falas de Zelensky sobre drones foram só marketing político. Um marketing bem estranho quando já estão publicando que mais de 200 especialistas nossos estão lá, treinando especialistas locais na própria Arábia Saudita, em Dubai. Enquanto isso, a mídia americana já está arrancando comentários desses nossos especialistas
que estão lá no Golfo Pérsico e eles estão causando escândalos. Especialistas ucranianos destacados no Oriente Médio, usando drones interceptadores, já derrubaram vários drones de ataque Shahed iranianos em um dos países da região. A equipe ucraniana, a delegação, já está no Pentágono. Estão conversando especificamente sobre uma questão: prestar ajuda à Ucrânia com drones e especialistas. Uma delegação idêntica está na Jordânia, onde fica uma base militar americana. Uma delegação similar também está em países árabes, para onde Zelensky os enviou para prestar assistência, consultoria e tudo mais. Os ucranianos ficaram chocados com o incidente de 3 F-15 derrubados por fogo amigo nos céus do Kuwait em 1º de março. Por exemplo, nos países do Oriente Médio, os meios de defesa aérea foram usados de forma extremamente irracional e indiscriminada. O uso de sistemas de mísseis antiaéreos foi realizado em um tipo de regime caótico. Os aliados árabes dos Estados Unidos usam sistemas caros Patriot para se defender dos ataques de Shaheds lançados pelo Irã. Esses países não têm esse tipo de experiência. Isso levou ao fato de que, bem, pelo menos até agora, com dificuldade, os Estados Árabes lutam contra os drones iranianos. Ou melhor, eles lutam de forma mais ou menos eficaz, mas gastam mísseis bastante caros para isso. Os países do Golfo Pérsico lançam até 8 mísseis Patriot contra um único alvo, usando um sistema caro até para abater drones baratos, cada um custando mais de 3 milhões de dólares. Dos países do Oriente Médio, bem, eles não contam dinheiro, têm o suficiente e podem comprar mais. Mas o problema não é exatamente o dinheiro, e sim a quantidade. Os mísseis não são fabricados sem parar, eles consomem muita energia na produção. Também não há produção em massa, mas os Shaheds têm. E esses drones iranianos mortais causam grandes danos. Tanto os Estados Unidos quanto os países do Golfo Pérsico e os europeus prestarão muito mais atenção à experiência da Ucrânia, porque a Ucrânia tem experiência no combate a drones russos, experiência de guerra em geral, e esses países não têm tal experiência. Com base na experiência, os militares ucranianos usam apenas 1 ou 2 mísseis para atingir alvos balísticos russos. Foi exatamente para isso que os ucranianos foram convidados. Para mostrar como se defender de ataques de forma mais eficaz e com menor gasto de armas caras. Quando se trata de tecnologias ucranianas, não são apenas drones que podem abater alvos aéreos. São também sistemas de definição, sistemas de detecção de alvos aéreos e rastreamento. São sistemas de guerra eletrônica, sistemas de drones e outros tipos de defesa para abater alvos aéreos de forma integrada. É isso que funciona. Com suas ações, a Ucrânia pode despertar o interesse dos países do Golfo em investir na produção de drones interceptadores criados na Ucrânia. O interesse pela experiência da Ucrânia será muito forte, e já é muito forte, e, consequentemente, serão tomadas medidas para implementar esta e outras experiências na prática agora, usando todas as capacidades tecnológicas dos Estados Unidos e da Europa e as capacidades financeiras dos países do Golfo Pérsico. Além disso, na Ucrânia existe uma abordagem de trabalho completamente diferente. Durante um ataque inimigo, os operadores dos países do Golfo abandonam as baterias e vão para abrigos, deixando o Patriot operar no modo automático. Os ucranianos, por outro lado, não abandonam as instalações, arriscando a vida, eles controlam cada passo ao realizar a tarefa. Seja a interceptação de mísseis balísticos ou de um drone inimigo. A empolgação é muito grande quando você destrói um... A empolgação é muito grande. Quando você destrói um, quer continuar destruindo-os porque entende que eles atingem pessoas inocentes que sofrem com os Shaheds. Meus parentes também sofrem, por isso há a adrenalina de fazer com que ele não chegue a lugar nenhum. Pelo contrário, há mais adrenalina para que ele não chegue a lugar nenhum. Vale ressaltar que a Ucrânia compartilhou com os americanos dados sobre o uso das instalações durante muitos anos. Mas, como vemos, os países do Golfo Pérsico não deram a devida importância a isso e agora enfrentam dificuldades em operações de combate reais. A Ucrânia, por sua vez, estendeu a mão aos aliados e mais uma vez mostrou ao mundo inteiro suas supercapacidades.
Derrota fenomenal. As forças armadas da Ucrânia aniquilaram o exército russo em 4 horas. O punho de Lyman de Putin virou cinzas. Este é um recorde mundial na eliminação de ocupantes. A Ucrânia lançou uma ofensiva esmagadora e destruiu completamente o plano secreto do inimigo. A Europa está em choque. Generais da OTAN aplaudem de pé. Mais detalhes na reportagem. Putin queria uma nova movimentação. Estamos entediados, vivendo uma estagnação. Queremos mesmo ação, algo que nos mova, sabe? Sob ordens do ocupante do bunker, as tropas avançaram em 7 frentes na Ucrânia. Vale notar que os últimos 5 dias do mês de março foram extremamente significativos para a nossa história militar e para a arte da guerra demonstrada pelas forças de defesa no campo de batalha. Entre outras coisas, o inimigo fez a maior tentativa de avanço na direção de Lyman ontem. Os russos mobilizaram forças do 1º Exército de Tanques e do 20º Exército da Federação Russa, envolvendo mais de 500 soldados, 28 blindados, mais de 100 veículos motorizados, buggies e quadriciclos. Pela necessidade de resultados, não seguem a lógica militar, avançando onde há menos resistência, mesmo que isso traga graves consequências. E essas consequências vieram mais rápido do que qualquer um poderia esperar. Em apenas 4 horas, o 3º Corpo de Assalto transformou o avanço russo em um fracasso total. O início de 2026 para os russos em toda a guerra talvez só se compare aos primeiros meses da invasão de 2022, sendo provavelmente o início mais sangrento de todas as ofensivas da Federação Russa. Pensem bem, em mais uma ofensiva fracassada do Kremlin, as perdas inimigas foram de 84 veículos motorizados, 11 blindados de transporte e 3 tanques. Além disso, sistemas pesados Solent Sepiok e 5 peças de artilharia foram atingidos. Mais de 160 drones inimigos foram destruídos. O número de ocupantes mortos e feridos também chega às centenas. Atualmente é realmente impossível conseguir avançar ou até mesmo passar com qualquer tipo de veículo por ali naquela região. Por isso a infiltração continua. E, novamente, não foi por acaso que disse que tentam se esconder em matas fechadas. Ou até mesmo nas ruínas antigas das vilas onde conseguiram entrar. E os ocupantes se prepararam seriamente para esse fracasso por meses. Durante todo esse tempo, as forças ucranianas vigiaram de perto a preparação russa. O exército de Putin intensificou ataques com bombas guiadas em nossas travessias no Oskil. Tentaram cortar a logística, montando pontes flutuantes e limpando minas nas rotas. Mas tudo em vão. O exército russo não tomou nenhuma vila ou posição ucraniana, apenas bateu mais um recorde. Sobre as perdas desde o início do ano, 1.710 mortos e feridos em um dia. A Rússia ataca com infantaria porque aqui há uma vantagem total em quantidade, acima de tudo, claro, não em qualidade. O mesmo se aplica à aviação, como a da aviação do Exército, em particular, se falamos de helicópteros e do tipo de ataque, especialmente o K-52. Bem, os generais russos não ousam desobedecer ao homem do bunker, que imagina em sua cabeça uma vitória sobre a Ucrânia. Como resultado, sem se recuperar de uma derrota, as tropas de ocupação preparam uma nova ofensiva em larga escala contra Kostiantynivka, na região de Donetsk. Os generais do Kremlin até estabeleceram prazos, capturar a localidade até os feriados de maio, o que causou uma tempestade de indignação entre os correspondentes de Guerra Z e nas fileiras do exército russo. Conversas sobre o impasse na guerra, sobre o governo que não se importa com ninguém e sobre como é hora de parar o moedor de carne sangrento estão se tornando comuns antes que seja tarde demais. E esse pensamento não é de alguns especialistas de sofá, mas de militares reais do exército de ocupação fascista russo. E isso me lembra cada vez mais o fim da Primeira Guerra Mundial nas trincheiras russas, quando tais conversas se tornaram dominantes e os soldados do Império decidiram que em casa era melhor do que em uma trincheira suja e sem monarcas loucos era melhor do que com eles. Isso é tudo. Bem, para mais notícias bombásticas do Front, assista ao próximo episódio.